O Evangelho segundo Lucas. É um dos relatos mais antigos da vida de Jesus e, na verdade, é a primeira parte de uma coleção de 2 volumes, Lucas e Atos. Se você comparar as linhas de abertura de ambos os livros, fica claro que eles provêm do mesmo autor. E há indícios internos no livro de Atos, assim como uma tradição antiga que identificam o autor como sendo Lucas, o companheiro de viagem e colaborador do apóstolo Paulo, que também sabemos que era médico. Lucas começa o seu trabalho com um prefácio explicando como e por que ele escreveu esse livro. Ele reconhece que há outros relatos muito bons da vida de Jesus, mas ele queria voltar às tradições de testemunhas oculares do maior número possível de discípulos, a fim de produzir o que ele chamou de um relato sobre todas as coisas que foram cumpridas entre nós. Essa palavra, cumpridas, nos mostra por que Lucas escreveu esse relato. Para ele, a história de Jesus não é apenas uma história antiga. Ele quer mostrar como essa história é o cumprimento da longa história de aliança entre Deus e Israel. E, além disso, a história de aliança entre Deus e o mundo inteiro. O conceito do livro é bastante claro. Há uma longa introdução que funciona como base para as histórias de João Batista e de Jesus. E nos capítulos 3 a 9, Lucas pinta um retrato robusto de Jesus e a sua missão na região natal da Galileia. Depois disso, uma grande parte do livro descreve a longa jornada de Jesus até Jerusalém, o que leva ao clímax da história, que é a última semana de Jesus em Jerusalém, levando a sua morte e ressurreição, e que então nos leva até o livro de Atos. Neste vídeo, vamos nos concentrar apenas na primeira parte do Evangelho de Lucas. A introdução é longa e conta as histórias em paralelo do nascimento de João Batista e Jesus. Há um casal idoso de sacerdotes, Zacarias e Isabel, uma jovem solteira, Maria e José. Ambos recebem uma improvável promessa divina de que terão um filho. E ambas as promessas são cumpridas quando João e Jesus nascem. E ambos os pais cantam poemas de celebração. Essas canções de poesia ecoam textos do Antigo Testamento, salmos e profetas, mostrando como essas crianças cumprirão as promessas antigas de Deus. Mas esses poemas também descrevem o papel de cada criança na história que irá se desenvolver. João é o mensageiro profético que foi prometido na Torá e nos profetas, aquele que irá preparar Israel para se encontrar com o seu Deus. E Jesus, ele é o rei messiânico prometido a Davi, que irá trazer o reino de Deus sobre Israel e a bênção de Deus para as nações, exatamente como ele prometeu a Abraão. Depois disso, Maria leva Jesus ao templo de Jerusalém para a sua dedicação. E 2 profetas idosos, Ana e Simeão, veem Jesus e reconhecem quem ele é. E Simeão canta a sua própria canção, um poema inspirado pelo profeta Isaías. Ele diz que esta criança é a salvação de Deus para Israel e que ele se tornará luz para as nações. Assim, com toda essa antecipação, a história avança para a próxima sessão principal, onde Lucas apresenta Jesus e a sua missão. Ele prepara a história com o movimento de renovação de João no Rio Jordão, onde ele clama por um novo reino de Israel, arrependido e comprometido com a nova vida através do batismo. Ele está se preparando para a chegada do reino de Deus. E então Jesus aparece como o líder desse novo Israel, e ele é marcado pelo Espírito e pela voz de Deus que vem do céu. Ele é o Filho amado de Deus. Depois disso, Lucas segue com a genealogia e traça as origens de Jesus, primeiro até Davi, depois até Abraão e por fim até o início da história de Adão no livro de Gênesis. Lucas afirma aqui que Jesus é o rei messiânico de Israel que trará a bênção de Deus não apenas a Israel, a família de Abraão. Ele veio para todos os filhos de Adão, para toda a humanidade. Depois disso, Lucas estrategicamente relata a história de Jesus seguindo rumo à sua cidade natal, Nazaré, onde ele inicia a sua missão pública. Em uma reunião na sinagoga, Jesus se levanta e lê do livro de Isaías dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar boas novas aos pobres e liberdade para os prisioneiros, nova visão para os cegos e libertação aos oprimidos." Agora, assim como os outros evangelhos afirmam, esse Jesus apresentado é o rei messiânico que traz as boas novas do reino de Deus. Mas o que Lucas destaca de uma maneira única são as implicações sociais da missão de Jesus. Então ele traz liberdade, cuja palavra grega é aphesis. Literalmente significa libertação e se refere à antiga prática judaica do ano do jubileu, descrita em Levítico 25. É quando todos os escravos israelitas foram libertados, quando as dívidas das pessoas foram canceladas,
quando a terra vendida foi devolvida às famílias. É tudo uma reencenação simbólica da justiça e da misericórdia libertadora de Deus. E então Jesus diz que esta boa nova de libertação é especificamente para os pobres. Agora, no Antigo Testamento, os pobres, ou em hebraico, ani, fazem parte de uma categoria muito mais ampla do que apenas as pessoas com pouco dinheiro. Refere-se também às pessoas de classe social baixa na sua própria cultura, como pessoas com deficiência, assim como mulheres, crianças e idosos. Também pode incluir pessoas forasteiras, como pessoas de outros grupos étnicos ou pessoas cujas más decisões de vida colocaram-nas fora de círculos religiosos aceitáveis. E Jesus diz que o reino de Deus é especialmente uma boa nova para essas pessoas. Então, depois disso, Lucas imediatamente coloca diante de nós um bloco grande de histórias, mostrando-nos como é a boa nova de Jesus para os pobres. Ela envolve a cura de uma mulher doente acamada, ou de um homem que tem uma doença de pele, ou alguém que esteja paralisado. Há histórias aqui também sobre Jesus acolhendo na sua comunidade um cobrador de impostos, Levi, que não é financeiramente pobre, mas um forasteiro social. Há uma história sobre Jesus perdoando uma prostituta. Lucas nos mostra como o reino de Jesus trouxe restauração e inversão das circunstâncias de uma vida inteira. Ele aumenta o círculo de pessoas que são convidadas a descobrir o poder de cura do reino de Deus. E como a missão de Jesus atrai muitos seguidores, ele faz algo ainda mais provocativo. Ele forma essas pessoas em um novo Israel, nomeando sobre eles os 12 discípulos como líderes correspondentes às 12 tribos de Israel. E então Jesus ensina seu manifesto de um reino invertido, ou como Lucas o chama, o sermão dado na planície. Ele diz que o amor de Deus pelo forasteiro e pelo pobre significa que o seu reino traz uma inversão em todos os nossos sistemas de valores. Ele está aqui para formar um novo povo alternativo de Deus que responderá ao convite de Jesus praticando uma generosidade radical de serviço aos pobres. Pessoas que vão liderar através do serviço de uma vida de paz e perdão. Pessoas que têm uma devoção sincera, profunda, mas que rejeitam a hipocrisia religiosa. A visão radical de Jesus reivindica a autoridade divina. Ela começa a gerar resistência e controvérsia, especialmente entre os líderes religiosos de Israel. A maneira como ele alcança as pessoas questionáveis é uma ameaça às tradições religiosas e ao senso de estabilidade social. E então eles começam a acusar Jesus de blasfêmia contra Deus, de ser um bêbado e de se misturar com os pecadores. E assim essa ascensão culmina em uma nova revelação da missão de Jesus aos seus discípulos. Ele diz que sim, ele é o rei messiânico e que ele afirmará seu reinado sobre Israel, morrendo em Jerusalém, tornando-se o rei servo sofredor de Isaías 53, que morre pelos pecados de Israel. E então essa ideia chocante é explorada na próxima história, quando Jesus sobe a uma montanha com 3 de seus discípulos e de repente é transformado diante deles. Eles estão envolvidos nesta nuvem da presença de Deus que anuncia: "Este é o meu filho escolhido." E Moisés e Elias também estão lá, os outros 2 profetas que encontraram a presença e a voz de Deus em uma montanha. E Lucas nos diz que eles estão conversando sobre o êxodo de Jesus, que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Essa palavra grega, êxodo, é uma referência clara à história do êxodo. Lucas retrata Jesus aqui como um novo Moisés, que levará seu recém-formado Israel à liberdade e à libertação da tirania do pecado e do mal em todas as suas formas, pessoal, espiritual e social. E isso nos leva para a segunda metade do livro. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do Evangelho de Lucas. Lembre-se de que você não está sozinho. Deus está ao seu lado em todos os momentos, oferecendo amor, paz e esperança. Receba o amor incondicional do Pai Celestial e permita que Ele guie cada passo do seu caminho. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você, enchendo seu coração de amor, sua mente de paz e sua vida de propósito. Aproveite este canal como uma fonte de inspiração e fortalecimento espiritual. Obrigado por estar aqui. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, guiando-o e abençoando-o em todas as suas jornadas. Agradecemos por ouvir este salmo abençoado. Se você está precisando de uma oração, deixe seu comentário aqui no nosso canal, pois estamos prontos para orar por você. Se este áudio tocou o seu coração e você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, também deixe um comentário e faremos uma oração juntos.
Com imensa alegria, queremos dizer que Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Convidamos você a nos seguir aqui, se inscrevendo neste canal e ativando as notificações para não perder nenhuma mensagem especial. Acreditamos no poder do amor de Deus e no impacto transformador que ele pode ter em sua vida. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos. Amém.